O objetivo desta conferência de imprensa é falarmos sobre o Orçamento Regional da Madeira para 2011. Já é conhecido o Orçamento de Estado, estão salvaguardados os recursos financeiros do Estado para a região, a Lei de Meios não será afetada, é tempo do Governo Regional, dos partidos da oposição, começarem a refletir nas medidas que vão tomar para o ano 2011 e naquilo que vão propor para a região para fazer face aos problemas e às dificuldades que a região está a atravessar no orçamento da região de 2011. Por isso mesmo, o Partido Socialista, para além dos alertas que já tem manifestado relativamente a um conjunto de problemas que o orçamento da região deve dar resposta, continuamos a alertar a opinião pública e os agentes políticos de que nós devemos utilizar a autonomia constitucional que nós temos para colocá-la ao serviço da Madeira e dos madeirenses. E todos nós sabemos que nesta era da globalização existe, como diz um economista internacional e muito conhecido, uma economia, mas muitas soluções. E até mesmo uma antiga posição política de um certo partido que se arvorava em defensor da autonomia, para o Partido Socialista nós não entendemos porque é que abandonaram essa ideia da defesa do interesse da autonomia e de utilizar a autonomia para satisfazer os interesses da região. Mas, como disse, para o Partido Socialista Madeira, nós continuamos a defender que existe, de facto, um país, mas três situações. Logo, tem de haver três soluções diferentes, uma para o continente, uma para a região autónoma dos Açores e uma para a região autónoma da Madeira. Cada um deve fazer utilização dos instrumentos jurídico-constitucionais que têm ao seu alcance para ajustar as políticas àquilo que são os reais interesses de cada uma das regiões. Na verdade, ao contrário de outros, o Partido Socialista Madeira não suspende a autonomia quando há uma crise. Antes, pelo contrário, é justamente para fazer face a situações de emergência, como aquela que vivemos neste momento, que a autonomia deve ser tida em consideração de maneira a encontrarmos as soluções próprias e adequadas à nossa particular situação económica, social e financeira, fazendo uso do orçamento regional como instrumento e como solução para colocá-lo ao serviço da coesão social na região autónoma da Madeira. A propósito, o PS Madeira lembra mais uma vez que o governo regional do PSD não tem, nem deve, no nosso entender, de aplicar os cortes na massa salarial dos funcionários públicos madeirenses, incluindo professores, médicos, enfermeiros, etc., etc. A situação de emergência em que nos encontramos exige dos agentes políticos, quer os que estão no Governo Regional, quer os da oposição, a assunção plena das suas responsabilidades em nome do interesse público e do bem comum. Face à situação de profunda crise em que nos encontramos, como resultado das más políticas dos sucessivos governos do PSD Madeira, que não só não resolveram os problemas da crise que se arrasta desde 2004 a esta parte, como os agravaram, como todos nós sabemos. E face a esta conjuntura externa, que também ajudou a dificultar mais a vida na região, o Partido Socialista apresenta, desde já, à população da Madeira que algumas ideias, algumas propostas que vai lançar em sede de discussão do Orçamento Regional na Assembleia Legislativa da Madeira
E vamos fazer exatamente isso. No âmbito das nossas competências políticas, o PS Madeira, já que o Governo Regional não está a dar sinais nenhuns de esperança à população e aos agentes económicos, nós avançamos desde já que vamos apresentar um vasto conjunto de propostas em sede de orçamento regional para que a Madeira possa sair da crise em que está a viver e para que os madeirenses possam ter condições de vida melhores, principalmente as famílias e os madeirenses mais carenciados. Assim, no uso pleno das competências constitucionais, autonómicas e orçamentais exclusivas da Assembleia Legislativa da Madeira, o Partido Socialista propõe um quadro de medidas para vencer a crise regional e salvar a economia. Dou alguns exemplos que serão depois, naturalmente, explicados com mais detalhe quando essas propostas forem formalizadas em sede de orçamento regional. No plano estrito da despesa, propomos um corte de cerca de 1/3 nas transferências supérfluas para a administração pública ou para determinados setores da administração pública, tal como as consultadorias, a frota automóvel, viagens e estadias e uma série de duplicações de serviços que são manifestamente supérfluos e, se houver uma criteriosa gestão de recursos, poderemos poupar muito dinheiro e combater aqui um certo despesismo que existe na administração pública. Propomos também a redução substancial dos conselheiros do Governo Regional ao estritamente necessário. Propomos a fusão de institutos e organismos autónomos de maneira a pouparmos recursos financeiros com as respectivas administrações e também dar-lhes mais eficiência no âmbito das suas competências. Propomos integrar o CITMA, o Tecnopol e o Centro de Empresas e Inovação da Madeira nas respectivas competências da Universidade da Madeira, de acordo com uma adequada negociação entre o Governo Regional e a Universidade da Madeira. Também propomos concentrar a gestão de todos os equipamentos desportivos junto do IDRAM, racionalizando assim meios humanos e materiais, acabando com as administrações intermédias. Propomos também acabar com o financiamento público do futebol profissional. Propomos a saída da região das sociedades desportivas com a respectiva venda. Propomos estabelecer tetos e normas objetivas à concessão de avalos a empresas públicas e outras.